De família, eu mando um abraço. E você que está no ônibus, você que está no trem, você que está de metrô, eu te convido para você ficar agora antenado conosco, né? O programa hoje está quente, tem muitas coisas que nós vamos debater aqui à luz da Bíblia para te ajudar. Então, meus amados, sintonize aí na rádio 990 AM, Rádio Contemporânea. E estamos aqui nessa noite, né, com o nosso querido amigo Pastor Gutenberg. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Hoje a solução do teu problema, a solução da sua vida estará na solução da palavra de Deus. No entendimento da palavra, você vai ver os problemas caírem por terra, as obras malignas caírem por terra e tua vida, você começar a viver uma nova história, Pastor Calaf. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Né? Nosso querido obreiro valente, Andrews Ivans. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Gutenberg. Mais uma vez, para falar de família. Graças a Deus, aqui estamos para, mais uma vez, ajudar as pessoas que estão precisando. Estamos aqui para, através da palavra de Deus, poder tirar suas dúvidas e assim crescermos juntos no nosso casamento. Aleluia. Então, querido, queria mandar um abraço, né, nosso querido pastor Zaqueu. Cadê o pastor Zaqueu? Pastor, um abraço. Né, o pastor Zaqueu está... tá trabalhando, não pode estar hoje conosco, mas nós estamos aqui nessa noite falando de família, né? E eu quero convidar você mais uma vez a ficar antenado, ligar para nós, entrar lá no nosso Facebook, né? Que estou transmitindo ao vivo aqui, Marcos Calaf, né? @ né? Então, vem estar conosco. Então, querido, e o tema desta noite é: quais os primeiros sintomas comuns de uma crise no casamento? Nós vemos que o casamento... Vai lá, sonoplasta. Opa! Nós vemos que o casamento, ele entra, tem várias fases, né? E uma das fases que mais acontece, nós vemos acontecer na vida do casal, é as crises que vêm, e alguns nós vamos estar nesta noite aqui falando de algumas delas e que o Senhor vem estar nos ajudando, né? Então, a primeira crise, né, pastor Gutenberg, que o casal enfrenta, né, no relacionamento é a ausência de diálogo. O que o pastor tem a dizer com isso? O pastor que já teve experiência com a igreja, o que o amado tem a dizer com isso? Pastor Calaf, um casamento ele requer a união com duas pessoas, um homem e uma mulher, que são criados de famílias diferentes, um entendimento diferente, e tudo aquilo vai ter que se encaixar quando os dois se unem. Por que vemos hoje tanto divórcio, tantas separações, tantas brigas? É porque está faltando disciplina e hierarquia dentro da casa. O Senhor Deus Todo-Poderoso, quando criou o homem, criou a mulher, ele deu regras a ser seguida. Mas os pais hoje estão, a palavra de Deus diz, ensinar o caminho que a criança tem que crescer, tem que andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar. E quais são os hoje? A falta de entendimento do conhecimento da palavra de Deus, até não há para os pais, estão fazendo que crianças tornem-se jovens, adolescentes e adultos sem nenhum preparo para assumir uma vida conjugal, para assumir um matrimônio. E quando se dão para o primeiro problema que bate diante de ti, o primeiro pensamento é o quê? É se separar. O primeiro pensamento é o quê? É o divórcio. Eles não estão preparados para colocar, enfim, a palavra de Deus em uma estrutura familiar, segundo a palavra de Deus, para que eles possam sustentar, passar, derrubar os problemas e viver uma vida segundo a palavra do Senhor. O casamento, né? Nós estamos aqui falando sobre quais os primeiros sintomas comuns de uma crise no casamento. E o casamento exige, né? Tu falou com muita propriedade, o casamento exige mudança e comportamento, né? O casamento ele tem que exigir mudança de ambas as partes e comportamento de ambas as partes. Deixar a sua vida de solteiro do passado e viver uma vida, né, de fidelidade uns para com os outros. Então, nós vemos que a ausência desse diálogo, a ausência dessa conversa no seio familiar tem consequência gravíssima, e aí a gente começa a visualizar
já uma eventual crise no relacionamento. Então essa falta de diálogo e esse silêncio no casamento, ele começa já a gerar uma crise no relacionamento. Meu amigo Andros, o que você tem a dizer? Pastor, a gente pode ver aí, né, a Bíblia lá em Gênesis fala que quando, né, as pessoas se casam, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a uma só carne, se torna uma carne só. E como o pastor Gutenberg falou, que isso já vem, antes que chegue a isso, os filhos têm que ter uma orientação dos pais. E a gente vê na juventude de hoje em dia, na adolescência de hoje em dia, que se a gente for ver, isso não existe mais. Um bom relacionamento entre pais com os filhos que venham a ensinar, a preparar os filhos, né, para isso, um casamento que tenha um diálogo. Se um jovem não tem um diálogo em casa com o pai e com a mãe, quando casar também não vai ter, ou com o seu marido ou com sua mulher. Rapaz, é por aí. Queria mandar um abraço para minha irmã que está assistindo, Cíntia Calaf, um abraço, minha irmã. Um abraço, Manuel Bezerra, né? Um abraço, Milton Lima, meu amigo, um abraço. Clenildo dos Reis, Silvia Matoso, um abraço. Quero convidar vocês para estar aqui conosco uma quarta-feira, vocês que trabalham com casais. Então, querido, nós vemos que muitas famílias passando por lutas, situações, por causa de diálogo, por causa de silenciar no casamento. Então são crises que vêm sobre o casal, como o pastor mesmo falou, sem base bíblica, base familiar, e com isso as crises, a tendência é aumentar. Então nós vemos que isso acontece no relacionamento. Então nós vemos que em Colossenses 3,14, diz assim: acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Então, quando o casal está com esse vínculo da perfeição, que é o amor sobre os seus corações, eles superam todas as crises. Todas as crises. Então, nós vemos que, através do diálogo, através da conversa, todas as crises são quebradas. E o segundo aspecto, né, que nós estamos abordando aqui alguns aspectos. Abraço, Vitória Arouca, Juliano Ribeiro, abraço, pastor, ele está mandando aqui um abraço, pastor, tamo junto, tamo junto, meu amigo. Né, mais uma vez, né, quero agradecer, né, domingo agora, esse final de semana, tivemos uma mega festa, a reinauguração, né, no novo templo da Igreja Cristã Fonte das Águas. Sábado, pastor Diogo Monsores pregou muita propriedade, saímos de lá impactados. E domingo foi o pastor Zaqueu Medeiros, né, com o tema Fantasma Não Existem. Né, trouxe uma mensagem poderosa aos nossos corações e saímos de lá impactados. Então, meus amigos, estamos ali na rua Vicente Carvalho, 252, Igreja Cristã Fonte das Águas. A sua família, você que é de Vaz Lobo, Irajá, Desacense, vai nos fazer uma visita. Eu não tenho dúvida que você vai ser ricamente abençoado. Um abraço, meu bispo. Bispo Jean entrou aqui agora. Deus abençoe, meu bispo. Ele dá um grande abraço, meu pastor. Tamo junto. Então, nós vemos que a crise e os primeiros sintomas comuns de uma crise no casamento é a ausência de diálogo e uma constante discussões. O casal que briga muito, o casal que eles não têm diálogo, eles começam a discutir muito. Pastor? Sim, pastor Calaf. A palavra de Deus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A Escritura nos mostra que a esposa é o vaso mais frágil. E nós temos, o homem, ele tem que dar a reverência, ele tem que dar a prioridade para sua esposa. Veja que Jesus Cristo, ele foi na cruz do Calvário, mas ele se entregou por nós. Ele se entregou pela sua esposa, que é a igreja sagrada. E assim tem que se portar o homem. O coração da mulher é um coração mais frágil. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E muitas das vezes uma palavra mal colocada, um gesto de grosseria, às vezes uma atitude mais forte, faz com que aquela mulher guarde mágoas, guarde sentimentos dentro do seu coração, e aquilo começa a crescer, a se encher como aquela caixa d'água, aquele vazamento que vai ali e vai
vai enchendo aquela caixa e a pessoa nem percebe, daqui a pouco isso transborda. E aquilo é como uma bomba relógio que explode e acaba trazendo uma série de problemas do casamento, porque por falta de sabedoria, da própria esposa que não soube tratar com seu marido, e do marido que não soube amar a sua esposa, como a palavra de Deus diz, que o marido tem que amar a sua esposa como Jesus ama a igreja, se entregando por ela, né, dando a sua vida por ela, sustentando a sua esposa. E tem mais, quando o casal dorme brigado, a oração nem passa, né? A oração do homem não chega ao trono de Deus. Porque tem que estar em concordância, o casal tem que estar em sintonia. Um abraço, pastor Ribamar, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, o bispo te ama mais uma vez. Nós vemos aqui, querido, que a convivência familiar, se não tiver Deus no centro, nós não conseguimos suportar. Né? Então nós precisamos o quê? Invocar a presença de Deus para dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para que possamos administrar. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então significa que através das aflições que vão vir, mas com Jesus no barco nós vamos superar as crises, os problemas que vão vir sobre cada familiar. Então é preciso, né, que nós, como homens e mulheres de Deus, tenhamos isso em mente, que eu não posso deixar de buscar a Deus independente daquilo que eu estou passando. Né, um abraço, Juliana, né, a Júlia entrou aí agora, Deus abençoe. Né, eu gostaria de convidar você, meu amado, meu amigo, né, você que estamos agora no mês de fevereiro do ano que vem, né, imperdível encontro de casais no navio MSC, que tem aquela buzina aí, sonoplasta, tem aquela buzina do navio MSC Fantasy. Serão 4 dias maravilhosos, saída dia 19 de fevereiro, né? Você que deseja aí, o pastor Zaqueu vai estar palestrando, né, nesses 4 dias. É só procurar a Heloísa da Moriá Turismo, né? O telefone é 39239752. Então, você, né, não fique de fora, participe desse encontro de casais no navio, né, Fantasy. Serão 4 dias maravilhosos, né? Então, encontro de casais no navio MSC Fantasy. Procurar a Heloísa da Moriá Turismo, né? Eu não tenho dúvida que você vai sair de lá impactado. Então, pastor Zaqueu, você que deseja, né, uma palestra, né, na igreja, em sua igreja, o pastor Zaqueu está sempre lá na minha igreja, então eu estou sempre convocando ele, sugando ele um pouquinho. Ele vai estar em algumas igrejas, né? Ele vai estar no Seminário da Família, na Igreja Evangélica Manancial da Vida, em Campos dos Goitacazes. Você que é do Campos de Goitacazes, dia 25 e 26 de maio, né, lá do apóstolo Joilson, pastor Zaqueu estará ministrando para os casais, e a pastora Marlene também, né? Então nós teremos também o primeiro congresso, primeiro congresso para casais na Igreja de Nova Vida, em Curicica, dia 17 a 19 de maio, o pastor Zaqueu estará palestrando. Teremos também a caravana para Israel. Você que deseja ir para a caravana de Israel, sairá dia 30 do 11 a 10 do 12, agora deste ano. Então, são 10 dias, né? É só procurar lá a Heloísa da Moriá Turismo. Vai ser 10 dias maravilhosos. Já tem todo o roteiro, hotel 5 estrelas, e eu não tenho dúvida que você vai ser ricamente abençoado. Então, se você deseja mais sobre a agenda do pastor Zaqueu, do Ministério Amo Você VC, é só você entrar lá na página do pastor Zaqueu, e eu não tenho dúvida, e chamá-lo, que como eu sempre digo, ele está sempre lá na minha igreja, e eu sempre convido ele. Né? Ele vai estar também em Manaus. Olha só o pastor, hein? Manaus, o pastor vai estar dia 14, 15, 16 de junho em Manaus, o povo de Manaus aí, né? O pastor Zaqueu Medeiros, a pastora Marlene, de repente a gente vai com ele também. Benção pura. Também está no encontro de casais na comunidade profética Ministério Efraim, em Saracuruna, em Duque de Caxias. Então o pastor Zaqueu estará nessas igrejas, nesses encontros de casais. E você que deseja, né, um encontro de casais, né, palestras, seminários sobre casais, chame lá o pastor Zaqueu na sua
Rui Page lá, né? E convide ele, eu não tenho dúvida que a sua igreja, né? A família da sua igreja vai ser ricamente abençoado. Pastor Zaqueu, que trabalha há muitos anos já como casais, vai ser bênção para a sua igreja. Né? Tem o hino do Botafogo aí, em homenagem ao nosso pastor? O hino do Botafogo. O hino do Botafogo aí agora. Pastor, em homenagem ao pastor Zaqueu, que não está presente, mas nós vamos estar cantando. O hino do Botafogo em homenagem a ele. Tá fora da visão. Vamos lá, sonoplasta. Tem aquele outro time aí? Tem aquele outro time mais ou menos? Mengão no coração, vamos que vamos. Tem aquele outro time mais ou menos? Esse? Tem aquele outro time? O melhor do Rio. Eita! E aquele outro que eu não gosto de falar o nome? Eita! Que é proibido! O pastor Zaqueu falou que é proibido tocar esse nome aqui, hein? Parou! Olha que coisa bonita, hein? Meu Deus do céu! Mas vamos lá! Nós vemos que... Aí eu choro! Esse programa tem tudo, esse programa é dinâmico. Um abraço, Arthur, meu amigo. Boa noite, pastor. A paz do Senhor, a paz. Abraço para Vânia. Né, então, o tema dessa noite é: quais os primeiros sintomas comuns de uma crise no casamento? Nós vemos que... Vamos lá. Os casamentos entram em crise quando eles deixam de cumprir algumas etapas, né? E uma outra crise que a gente visualiza no relacionamento é a cobrança e os apontamentos de erro. Nós vemos que quando o casal ele começa a cobrar muito e apontar o erro de ambos, o casamento está em crise. Então nós, como casais, né, os casais que estão nos ouvindo, estão aí debatendo, estão junto conosco aí, eles têm que dialogar. Pastor Gutenberg. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não é ensoberbece. No versículo 7, ele diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o amor de Deus que deveria estar tendo do marido para a esposa e a reverência da esposa para o marido. Em Romanos 8:1 diz que numa condenação há para que estão em Cristo Jesus e vivem em espírito. Se não há nenhuma condenação, o marido não tem que levantar de uma acusação contra a sua esposa, porque isso vai causar ali um início de uma contenda, isso vai causar um início de um problema, que isso vai fazer o quê? O abalar da família. E muitas das vezes, pastor Calaf, toda essa discussão, todo esse problema que se levanta, essa contenda, vai abalar os filhos. Sim, vai abalar os filhos, uma coisa vai levar a outra, vai fazer com que essas crianças cresçam inseguras para também, no seu futuro, na hora de assumirem um casamento, um matrimônio, elas vão estar inseguras, não estar maduras para assumir, e elas vão se lembrar o quê? Do que o pai, das atitudes dos pais para com a mãe, a falta de sabedoria da mãe de lidar com o casamento, e isso vai causar também um dano na vida dos filhos futuramente. Nós vemos que o casamento ele é feito por etapas. E nós temos visto, né, o casal, ele não pode ter uma briga na frente dos filhos. Verdade. Porque é como você mesmo disse, pastor. Isso traz uma consequência lá no futuro. Lá na frente, quando o filho for adquirir um relacionamento, um casamento, ele vai lembrar de tudo aquilo. Então, o casal, ele tem que ter isso em mente. Não, se calar na hora ele tem que se calar, entrar para dentro do quarto e ali dialogar, conversar os dois, sem a presença dos filhos. Uma vez eu me deparei com um casal em uma das igrejas que eu pastoreei, que esse casal estava em crise no relacionamento, mas o problema era que os filhos estavam sempre se intrometendo nos dois. O filho sempre, quando o pai falava não para o filho corria para a mãe e assim sucessivamente. E isso estava gerando atrito no meio deles. Por quê?
Um estava tirando a autoridade do outro. E aí quando eu cheguei ali na casa desse casal, eu falei, posso falar? E aí começamos a conversar e eu falei, primeiro, os filhos não podem participar da conversa que nós vamos ter. Depois nós chamamos eles. E ali conversamos, orientamos a eles, pedimos a eles, orientamos para quando forem ter alguma divergência, não ter na frente dos filhos. Porque os filhos estavam se intrometendo e estavam gerando crise para o seu relacionamento. Olha só, os filhos intrometendo na Discussão dos na pais. discussão dos casais, né? Ali naquele momento ali que todo casal passa, né? Tem os seus momentos, mas os filhos, os casais, eles têm que entender e têm que ter a maturidade de, quando tiverem crise, ou os filhos estão perto, entrar para dentro do quarto e dialogar dentro do quarto, não na frente dos filhos. Porque vai gerar filhos, como você mesmo falou, pastor, vai gerar filhos que não vão ter base. Vão gerar filhos que não vão se sustentar nas horas da adversidade. Inseguros, né? Filhos inseguros. No caso de uma pequena atitude que transforma os filhos ficam com um trauma daquilo que os pais estão passando. Às vezes tem pessoas que a gente vê, né, eu tenho até colega já hoje em dia, que a gente estudou junto, que fala, e aí, casou? Jamais vou casar. Né? Não quero casar porque, pelo que eu vejo, o relacionamento dos meus pais, que eu vivi nos meus pais em casa, eu não quero isso para minha vida. Né? Então, assim, com aquilo, com a crise dentro de casa, né, como o pastor estava falando, as discussões, às vezes, as brigas de casais dentro de casa, o filho participou, né, e devido àquilo, criou um trauma no filho, Um bloqueio, que nem pensa em casar, devido à crise dentro de casa. Né? Meu amigo, é forte esse tema, né? Então, quais os primeiros sintomas comuns de uma crise no casamento? E nós estamos dissecando aqui e visualizando algumas coisas que nós conseguimos visualizar quando um casamento está em crise. Então, isso são experiências de rebanho de ovelhas das igrejas que nós temos tido, né? Casais, né? Você começa a detectar, né, que os casais começam a entrar em crise quando eu já começo a discernir, logo a detectar que são coisas pequenas, mas que faz toda a diferença na vida do casal. Quando o marido já não espera mais a esposa, quando não tem mais aquele prazer de andar de mão dada. Você está entendendo? Então, a gente já começa a observar que aquele casal, se não está em crise, está entrando em uma crise. E precisa de um acompanhamento pastoral. E muitas das vezes, os casais não querem justamente esse acompanhamento pastoral. Né? Não querem ir até o pastor, até, né, o anjo da igreja, até o seu líder ali, né, expor situações para que, né, possamos ajudá-los. Então nós temos visto isso, pastor Gutenberg. Sim, pastor Calaf. Eu vejo como 4 pontos principais no relacionamento familiar. Vida sexual do casal, vida financeira, a comunhão com Deus, que é o primeiro lugar, que é o alicerce da família, e a disciplina e hierarquia. Vamos aqui, o irmão veja aqui a disciplina e hierarquia. Veja que o coração ele não pode tomar lugar do rim, e nem o rim querer tomar lugar do coração. A cada um Deus criou com a sua função. E quando eles trabalham corretamente, o que vai acontecer? O corpo vai funcionar perfeito. E a família é um corpo, é o corpo de Cristo. Né? E quando a família está funcionando perfeito, que a mulher se coloca na posição de ajudadora, de temor a Deus, ela é sábia em lidar com o casamento, e o marido ele se coloca em posição de cabeça nas suas decisões. Muitas das vezes, uma irmã falou para mim na igreja, o irmão é machista. Eu falei, irmã, quando eu nasci, a Bíblia já tinha sido escrita, Deus criou dessa forma, a esposa como ajudadora e o marido como cabeça, mas veja bem, muitas das vezes acham que a mulher está numa posição de inferioridade quando ela está como ajudadora. Não, a responsabilidade que vai dar conta diante de Deus da família é do homem, uma responsabilidade muito grande, e muitos dos homens está faltando esse amor, esse conhecimento, para que esse entendimento que ele vai ser julgado, ele vai ser cobrado quando ele maltrata a sua família, quando ele não dirige, não dá uma direção à sua família e deixa os filhos andarem da forma que quer.
Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige quem ama. E aquele filho que não é corrigido, ele é como um bastardo. Então, deve haver a correção de um filho que está entrando numa rebeldia, um filho que está totalmente fora da palavra, da presença de Deus, que está andando ao léu do mundo, ao léu da vida, né? E a esposa tem que ser submissa ao marido. Submissa por quê? Né? A palavra de Deus diz submissa como ao Senhor. Porque assim diz a palavra de Deus, porque como acabamos de falar, se o coração funcionar direitinho naquilo que ele foi criado, o rim, o fígado, né, cada órgão do corpo for funcionar da forma que Deus mandou, né, tudo vai correr bem. Mas quando um tentar tomar o lugar do outro, vai haver o quê? Um conflito, e havendo esse conflito vai surgir uma crise. Surgindo essa crise vai o quê? Começar a fazer o quê? Todos esses temas que nós vimos, ausência de diálogo, constante discussões, cobrança e apontamento de erros, vai fazer uma série de detalhes na família que vai causar danos, vai causar consequências de tragédias. É verdade. Então a gente vê que temos muito que aprender a cada dia. O casamento, ele é construído a cada dia. Todo dia nós construímos algo no nosso relacionamento. Todo dia nós aprendemos algo no nosso relacionamento. E assim é com Deus e assim é na nossa família. Não, nós o homem como sacerdote do lar, conduzindo a Deus a sua família, e a família em si, buscando a face de Deus. São 18 horas e 29 minutos, nós iremos agora para um break e logo já voltamos no segundo bloco, né, Bloco Amo Você. Bloco Amo Você. A mulher. O nosso telefone é... Silêncio que o microfone tá ligado. Quando vocês verem essa luz vermelha,